Boa noite, pessoal. Segundou com a nossa primeira live oficial. Ontem foi nossa live de estreia. Mas hoje a gente já vai começar a ler com todo estilo. Tô bem melhor, minha garganta melhorou muito. Apesar de tudo que me aconteceu, que ontem estava inflamada. Mas hoje estou melhor, poderemos ler com mais qualidade, por mais tempo. Vi algumas questões também que eu poderia ter melhorado na live passada, mas dessa vez eu já consegui ajeitar, ficou tudo muito melhor. Então a gente tem tudo pra gente evoluir e para ler bastante quanto mais o tempo passar. Certo? Beleza? Deixa eu ajustar só o enquadramento daqui. Deixa eu ver, acho que tá de boa. Não sei. Olá, olá. Ó, trazer um pouquinho para cá. Friozinho um pouquinho aqui, né? Enfim, em breve daremos sequência. A nossa leitura, finalmente, a gente terminou no capítulo 30 ontem e terminou com a última frase do último capítulo foi: eu vi o Sr. Jenkins arrastando alguém junto com seu filho. Deixa eu lembrar aqui o que aconteceu. Na verdade, a Ashley que tinha batido a cabeça, ela acordou. Aí ela finalizou com Harry, você esqueceu o quê? E ela desmaiou novamente. Resolvi deixá-la repousando e fui até a porta, quando ouvi agitações do lado de fora. Abri a porta e vi o Sr. Jenkins arrastando alguém junto com seu filho. Melhorou muito. Boa noite, tudo bem? Obrigada. Não era o plano usar óculos hoje, mas minhas vistas precisam desse descanso. Tô precisando trocar o óculos já. Dando sequência aqui, lembrando que esse livro ele tá de trás para frente. Então, se você está assistindo o podcast, é muito importante lembrar que não é a ordem correta. Você não tem que começar do último episódio lançado, tá, pessoal? Quer dizer, você tem que começar do último episódio lançado, porque ele começa pelo final. Então, a gente tem essa peculiaridade. Vou colocar aqui hoje uma pequena meta para a gente poder atingir uma meta de seguidores. Colocar uma meta para a gente poder trabalhar. Eu queria um outro layout aqui, mas tá tudo bem, não faz mal, vai. Não vou colocar som de alerta, não, pra gente ficar bem mais à vontade. Mas assim que a gente conseguir bater a meta, a gente vai comemorar muito, porque finalmente o TikTok vai poder ser monetizado. Na verdade, eu vou colocar a meta aqui embaixo. Aqui fica um pouco mais organizado, né? Com certeza. Deixou bem mais aparentável. Oi para todo mundo que tá chegando. Oi, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos chegando, vamos chegando.
Bom, vamos começar a nossa live de hoje, né? Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma... Nossa, pera de novo. Não, tudo certo, achei que estava tudo errado aqui. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Chá de Histórias. Eu sou a Nicole, sou apresentadora oficial desse programa. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio de estreia. Lembrando que esse é um formato exclusivo, tá tudo acontecendo em teste. Então todo feedback será muito bem aceito, tá? O livro da vez é o livro A Vila das Máscaras, que é um livro de suspense, um pequeno thriller, muito curtinho, muito confortável, e a gente termina o mais breve possível. Um aviso importante é que esse livro ele é lido de trás para frente, então se você está estranhando que os primeiros episódios têm os últimos capítulos, não, tá tudo certo, a gente realmente começa esse livro dos capítulos finais. Os capítulos desse livro são descritos em ordem de trás para frente. Você não tá maluco, eu pensei que eu também estava, mas tá tudo certo, todos nós estamos muito de acordo. Lembrando aqui que na última live a gente parou com o Henry levando a Ashley, que era a crushzinha dele, porque ela bateu a cabeça no meio de uma trilha proibida que eles fizeram. E então, assim que ele abriu a porta, ele viu o Sr. Jenkins arrastando alguém junto com o filho dele, que estava lá junto com a Ashley e com o Harry naquela trilha. Vamos começar mais uma leitura. Lembrando que se você perdeu os episódios passados e você está aqui ao vivo conosco, os últimos episódios estão disponíveis tanto no Spotify quanto no YouTube, na plataforma que for melhor para você. Assim você não vai ficar por fora da história, não vai chegar depois. Se por algum motivo teve atraso ou você perdeu algum compromisso, você pode ir lá, tanto no Spotify quanto no YouTube. Os links estão nas minhas redes sociais. Lá no Instagram você encontra tudo facinho, me segue lá. Começando então. Capítulo 29. Outro tijolo na parede. Na vila, toda manhã repetem-se as regras descritas no livro da vila. Regra número 13 do livro da vila. A noite foi longa, mas valeu a pena. Gale e Violet são pessoas incríveis e o jantar estava ótimo. Tão bom que acordei sem fome. Todas as manhãs eram iguais. A vila prezava pelo tradicional e pelo seguro. A nossa crença no livro da vila e nas regras que podem nos salvar da escuridão era extrema, chegava a ser divina para alguns moradores. O ritual matinal se resumia a se levantar, cumprir ações básicas de higiene, colocar a máscara e ir ao centro da vila, onde, às 7 horas, todos recitavam em voz alta as regras do livro. Todas as vezes eu era um dos primeiros a chegar e ficava observando o Sr. Jenkins trazer o livro e ajeitar com cuidado para que ficasse no altar central do vilarejo. Seu filho Tony sempre o acompanhava, afinal de contas, ele seria o próximo a cuidar e manter a ordem nesse lugar. Por via de regra, somente os homens poderiam ter o título de guardião do livro da vila. Gente, isso aqui está muito interessante. A irmã de Tony, Clarice, não se importava muito com isso. Antes de Jenkins Hansen, houve outros dois Hansen, o pai de Jenkins e o avô antes deste. Robert, que foi o precursor de tudo que vimos hoje. Segundo as poucas informações que passavam aos moradores, foi ele quem descobriu este lugar junto com a sua esposa e filho pequeno. Tinha o hábito de anotar tudo que via. O lugar era um vilarejo abandonado, os corpos levados pela escuridão ainda estavam aqui, e os relatos dizem que houve alguns poucos sobreviventes. Então a escuridão já tinha chegado no vilarejo. Robert Hansen cuidou de tudo. Dos mortos, do acesso, da restauração das casas, da plantação, da fonte de água. Como ação máxima, escreveu o livro da vila, com base nos seus conhecimentos do assunto. Confrontou o mal, conviveu lado a lado com ele e com a forma avassaladora como consumia as pessoas. Descobriu, com o próprio medo de morrer e de levarem seus entes queridos, que as máscaras poderiam evitar que morressem. Então é por isso que as pessoas usam máscaras. Agora faz sentido, as máscaras impedem que eles sejam mortos pela escuridão? Desde esse dia, tem passado por gerações os conhecimentos e as regras que mantiveram até hoje este vilarejo intacto. Jenkins subiu no altar de madeira e começou o discurso, também conhecido como oração matinal. Mais uma vez, estamos hoje reunidos para mantermos vivos em nossas mentes o objetivo de podermos nos levantar todos os dias, olhar nos olhos de nossas esposas, maridos e filhos, e ter uma vida em paz. O livro da vila e as regras mencionadas nele fizeram com que nos mantivéssemos de pé ao longo dos anos.
Deu-nos fôlego quando o resto do mundo percebeu. Quando o resto do mundo pereceu. Por isso, hoje, todos juntos, recitemos a salvadora palavra. Agora vem a listinha das regras, minha parte preferida, estava ansiosa por esta parte. Regra número 1. Na vila nunca se sai. Regra 2. Na vila só vive quem usar máscaras. Regra 3. Na vila só vive quem nascer na vila. Regra 4. Na vila não se anda após o completo amanhecer. Regra 5. Na vila não se remove a máscara fora de sua própria casa. Então as pessoas dentro da própria casa usavam máscara, né? Certo. Na vila, regra número 6. Na vila não se mostra o rosto para ninguém. Regra 7. Na vila, se um estranho bate à sua porta próximo das 20 horas, certifique-se de que ele esteja usando máscara. Caso positivo, você deve abri-la para que ele entre e no dia seguinte decida o que fazer com ele. Essa regra já foi citada, né? Regra citada já. Decida o que fazer com ele, né? Regra número 8. Na vila, utiliza-se apenas as máscaras criadas na vila. Regra 9. Na vila, deve-se respeitar todas as regras descritas no livro da vila. Regra 10. Na vila, não aceitamos estrangeiros. Regra 11. Na vila, pune-se com a morte os que desrespeitam o livro da vila. Regra 12. Na vila, deve-se jantar de costas para... isso aqui é importante, muita gente grifou. Regra 12. Na vila, deve-se jantar de costas para os demais familiares, a fim de evitar que um veja o rosto do outro. Então, se você mora numa casa com mais família, você não pode mostrar o rosto? Não entendi. Regra 13. Na vila, toda manhã, repetem-se as regras descritas no livro da vila. Regra 14. Na vila, todo recém-nascido recebe a máscara para utilização após o desmame. Regra 15. Na vila, na noite de núpcias, é permitido retirar a máscara. Interessante. Regra 16. Na vila, na intimidade do casal, deve-se utilizar a máscara. Então, assim, na noite de núpcias, na lua de mel, você pode retirar a máscara. Mas, nos seus finalmente depois do casamento, você já deve voltar a utilizar. Certo. Regra 17. Na vila, animais não possuem a necessidade de utilizar máscaras. Regra 18. Na vila, deve-se reportar todas as vezes que vir alguém não utilizando a máscara. Regra 19. Na vila, crianças até 7 anos devem ser monitoradas pelos pais utilizando as máscaras anti-remoção. Caso haja uma infração, a criança receberá a punição, não podendo o responsável assumir a retaliação. Ou seja, se o seu filho de 7 anos, por algum motivo, remover a máscara, seu filho será... E não há o que fazer, os pais não podem se responsabilizar. Só um instante. Regra número 20. Na vila, juntos combatemos a escuridão. Regra 21. Na vila, é proibido alterar a característica da máscara. Regra 22. Na vila, o livro da vila deve permanecer disposto no centro do vilarejo durante a repetição diária, ou seja, todos os dias eles repetem tal qual ele está fazendo aqui. Regra 23. Na vila, se algum infortúnio danificar o livro, o responsável deve fazer uma cópia, mantendo intacta todas as palavras e punir com a morte o infrator. Regra 24. Na vila, não há exceções para as regras. Regra 25. Na vila, todos são iguais e devem cumprir suas obrigações. Regra 26. Na vila, ao morrer um morador, o sepultamento deve ser acompanhado por todos e a máscara poderá ser retirada no momento do discurso fúnebre. Interessante. Regra 27. Na vila, sobrevivemos graças às regras do livro da vila. Gente, o que vocês acharam dessas regras? Dei 27, eu pensei que eram menores. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Boa noite, Nicole. Eu não sabia das lives. Acabei de ver nos stories do seu Instagram. Seja muito bem-vindo. Mais um chegando. Interessante, concordo super. Tá me deixando muito presa a atenção aqui. A ditadura. Completamente. Gente, é uma ditadura. Ninguém pode usar máscara.
Ninguém pode tirar a máscara, é todo mundo mascarado, ninguém pode conhecer o rosto. Estou adorando, e vocês? Depois de repetir tudo, né? Que todos nós nos lembremos das regras e as cumpramos pelo bem de toda a vila. Estamos dispensados. O Sr. Jenkins removeu o livro e o levou consigo para casa. Ei, Henry, as garotas querem dizer algo para nós. Johnny estava eufórico. Então foi o Johnny que falou. Que garotas? Perguntei intrigado. Clarice e Ashley. Ao que parecem, querem nos mostrar uma coisa fora da vila. Ele me deu um leve soco no peito e um gesto de aprovação. Fora da vila? De dia? Tem certeza que é uma boa ideia? Todos descerão para a colheita. Encontre-nos aqui daqui a 30 minutos, vai ser legal. Ele deu as costas e caminhou para casa com o peito estufado, braços abertos, passos lentos e largos. Ainda não sabia se aquilo era uma boa ideia. Parecia algo vindo de Ashley. Teria que ir para ver do que se tratava. Então, já sabemos o que aconteceu ali no último capítulo. O que aconteceu foi ideia do Johnny. Quer dizer que foi da Ashley, mas foi o Johnny que chamou ele. E, gente, só de pensar como é que terminou pro Johnny. Que triste, afi. Essas máscaras parecem aquelas dos médicos na época da peste negra? Sim, a referência é essa. Tanto que se você olhar a capa lá dessa temporada, desse livro, realmente a capa do livro são as máscaras da peste negra. Essa é a referência, tem o bico, tem tudo. Gente, esse livro está deveras interessante. Um instante. Pronto, voltamos. Vamos lá. Capítulo 28. Coisas estranhas aconteceram. Na vila, deve-se jantar de costas para os demais familiares, a fim de evitar que um veja o rosto do outro. Gente, olha. Regra 12 do livro da vila. Verdade, regra 12. Coloquei minha melhor roupa. Não que tivesse muitas para escolher, mas me arrumei de um jeito não muito usual. Como informado, às 18 horas estava em frente à casa da Violet. Passei a mão no cabelo, tentando arrumá-lo antes de bater a porta. Sem precisar de uma segunda batida, a porta se abriu. Era Violet, com tranças feitas num longo cabelo castanho claro. Vestia uma roupa bonita que deixava à mostra seus braços e pernas. Algo pouco comum na vila. Olá, Henry. Que bom que veio. Vamos, entre. Violet era uma mulher animada e trabalhadora, mesmo a vida tendo tirado seu marido muito cedo. Oi, Violet. Espero não estar atrapalhando. Gale me convidou para jantar. Eu sei, Henry. Fique tranquilo. É um prazer tê-lo em nossa casa. Venha. Quando entrei, pude ver a farta mesa que ela havia preparado. Havia alcachofra, ervilha, cenoura, beterraba, aves e até um pedaço de carne vermelha. Um banquete tanto, não? Disse, enquanto me ajeitava em uma das cadeiras que Violet apontara. Espero que goste. Preparei com muito carinho. Ela terminava de arrumar a mesa. Gale ainda não chegou? Perguntei. Ainda não. Deve estar a caminho. Espero que ele goste de alcachofra. Ela parecia bem apreensiva com a situação. Imagino que, de início, aquilo fosse um encontro e eu apareci de última hora para atrapalhar. Contudo, Gale insistiu para que eu viesse. Gale me disse o que os filhos de Carter fizeram com você hoje. Quando estiver tendo problemas, Henry, pode me procurar, afinal somos vizinhos. Aposto que um cabo de vassoura resolveria a situação. Está tudo bem. Na maioria das vezes não me ofendo com o que dizem, mas disseram coisas sobre Ashley que eu não pude deixar passar. Ela é uma moça muito gentil, não merece estar no meio das palavras de hostilidade deles. Minha barriga roncou. Estava com muita fome naquele dia, e toda aquela comida me atiçara ainda mais. Era realmente uma moça muito boa. A propósito, acho que deveria conversar com ela sobre vocês. Já a vi olhando diferente em sua direção.
Violet me deu uma cutucada com o cotovelo, enquanto posicionava o prato na minha frente. Como assim? Perguntei envergonhado. Ainda bem que a máscara não a deixava ver minha pele enrubescida. Tá vermelhinho. Ela é uma mulher reservada. Jamais demonstraria que tem interesse por alguém. Mas mulher é mulher, é fácil de notar quando estão apaixonadas. Apaixonada? Não acha que está exagerando um pouco, Violet? Lembro-me da primeira vez que vi e acabou de... Gente, não entendi. Algo ferveu dentro de mim. Minhas pernas tremeram e senti o coração acelerar. Mas por fora parecia uma mulher comum, apenas olhando um rapaz bonito e formoso. E desde o dia em que ela me disse que sentia algo diferente por mim, tive certeza que seria o homem da minha vida. E ele me fez feliz até o último minuto da vida dele. Violet deu um breve suspiro e sentou-se em uma cadeira. É o marido dela. Enfim. Sabe, Henry, até hoje acho que a morte dele não foi como me contaram. Como assim, Violet? Perguntei intrigada. Ele não era um homem prudente. Não era infeliz e muito menos paranoico. Nunca o vi divagando a respeito da vila, nem do modo como vivemos. Sua maior preocupação na vida era dar dias felizes aos outros. No dia em que desapareceu, entre aspas, estávamos deitados em nossa cama. Algum ruído estranho vindo de fora despertou sua atenção. Ele disse para eu não me preocupar e voltar a dormir. Queria verificar se algum animal havia escapado do cercado. Ainda era perto das 19h30. Em meia hora, ele resolveria o problema. Desde aquele dia, nunca mais pude sentir seu calor próximo ao meu. Violet abaixou a cabeça pensativa. Você me disse uma vez que o acharam 3 dias depois. Pois é. Procurei por ele todos os dias depois disso e nunca encontrei nada. Dias depois, lá estava ele, todo dilacerado e irreconhecível. Suas entranhas todas expostas, a pele esfolada, seus olhos assustados ainda abertos. O que ele pode ter visto naquela noite? Que tipo de animal se esconde nessa escuridão, capaz de fazer algo tão terrível com alguém tão bom? Era visível sua frustração com a explicação que lhe deram. 1. O marido de Violet teve uma morte horrível e misteriosa. 2. Com o amor que ela sentia por ele, é improvável que ele fosse embora dessa forma. 3. Um total de 3 dias para encontrar o corpo dentro de uma vila tão pequena parece um tanto quanto estranho. 4. Tenho a impressão de que sei o que aconteceu. Alguém bateu à porta e Violet correu para atender. Depois continuamos esse assunto, Henry. Talvez possa me ajudar com algumas observações. Era Gale que batia a porta. Também estava bem arrumado. Vestimenta formal, limpa e passada. Soava engraçado, mesmo que estivéssemos acostumados a olhar para humanos com o rosto de corvos e trajes comuns. A visão era um tanto peculiar. As máscaras escondiam nossa essência, tampavam nossas emoções. Tornavam-nos iguais se observados do pescoço para cima. Por isso, o que sobrava para gerar certa personalidade própria eram as roupas que vestíamos. Está elegante, Gale, entre. Henry já deve estar morrendo de fome. Ela deu uma breve arrumada no cabelo enquanto Gale passava por ela. Você também está muito bonita, Violet. Peço desculpas pelo atraso, fiquei um pouco indeciso sobre o que vestir. Era visível o interesse mútuo de ambos os lados. Os dois eram solteiros, divertidos, trabalhadores e gentis. Tinham tudo para formarem um belo casal. Ei, Henry, gostei da roupa. Desculpa fazer ele esperar tanto para comer, amigo. Tudo bem. Conversando com a Violet, nem vi o tempo passar. Ai, que bom. Vamos comer essa delícia de comida? Gale olhou para nós dois. Violet serviu todos os pratos e certificou-se de colocar o maior pedaço de carne vermelha para mim. Quanto tempo fazia que eu não comia uma carne dessas? Até o aroma me encantava. Aquele iria ser um jantar e tanto. Todos pegamos nossos pratos, viramos de costas um para o outro e tiramos nossas máscaras. Assim como dita a regra 12 do livro da vila. Ué, pera, tiraram as máscaras? A regra 12 não era assim, não. Ah, tá, porque eles já estavam de costas. Faz sentido. Disfarça. Onde eu parei? Ah, tá. Bom apetite, disse Violet. Comecei a devorar a comida como se fosse um animal enjaulado que não come há semanas. Acho que terei que pular os bons costumes e pegar um pouco mais. Gale deu uma risada. Claro, pode virar e pegar. Só não deixe a vontade de fazê-lo esquecê-lo, de avisar o momento
para que não viremos juntos e vejamos nossos rostos por acidente, explicou Violet. O que será que pode acontecer de mal em olhar o rosto de um anjo? O tom de Gale era galanteador. Violet se engasgou com a comida depois de ouvir aquelas palavras. Após a quarta tossida, Gale perguntou: Você está bem, Violet? Ela continuava tossindo, como se estivesse engasgando para valer. Todos nós de costas uns para os outros. De costas uns para os outros. Comecei a ficar apreensivo. Violet, pode falar comigo? Gale estava assustado. E ela não parava. A tosse deu lugar a tentativas de cuspir a comida. Sem pensar, Gale se virou, deixando o prato cair e se espatifar no chão. Projetou-se atrás de Violet, levantando da cadeira e apertando a barriga com ambos os braços. Não olhe para trás, Violet. Apenas acompanhe o movimento. Eu continuava sentado de costas para eles, com medo do que pudesse acontecer com Violet e Gale, caso ele visse o rosto dela. 1, 2, 3, vai! De novo. 1, 2, 3, vai! Os segundos pareciam uma eternidade. Mais uma vez, Violet. 1, 2, 3 e põe para fora. Escutei uma Violet aliviada, tentando pegar ar para que se recuperar da situação. Gale correu e pegou a máscara dela. Colocou em sua cabeça e em seguida colocou a dele, sem que ninguém pudesse ver nada. Também coloquei a minha, só para ver se Violet estava bem. Já pode se virar, Henry. Estamos vestidos. Gale deu um tapa em meu ombro. Que jantar emocionante, hein? Brincou ele enquanto limpava o chão. Você está bem, Violet? Perguntei. Agora sim, Henry. Obrigada. Ela sentou-se na cadeira, dando outro suspiro de alívio. Estranha essa crença de não podermos ver os rostos das outras pessoas dentro de nossa própria casa. Quero dizer, que mal o rosto de uma pessoa pode fazer? Eu não consegui entender o porquê daquelas regras. Não sei te responder isso, Henry. Mas sei que vou ficar um tempo sem comer carne, gargalhou Violet, que foi seguida por Gale. Acho que todos terminavam caindo no mesmo grande problema moral da vila. Talvez olhar o rosto de uma pessoa sem a máscara não gerasse tanto perigo assim. Mas quem se arriscaria a passar por isso? Mesmo que a escuridão não causasse danos, a vila causaria. Gente, que pesado! O que vocês acham? Deixa eu ver os comentários de vocês. Vamos ver aqui. Oi, Giovana, tudo bem? Você dá aula no ginásio? Não, meu bem. Faz sentido, derruba mesmo. E aí, Giovana, como é que você tá? Gente, o que vocês estão achando disso aqui? Assim, sou professora de história. Deve ter uma maldição nesses rostos. Cara, eu não faço ideia do que é, só que o personagem ele tem problema de memória, então faz muito sentido começar do final. Gente, dá bastante curtida. Mas sim, sou professora de história, meu bem. Muito bem-vindo a todo mundo que tá chegando. Não, eu dei aula lá. Só não estou mais lá neste momento. Mas eu já dei aula lá sim, Giovana. Gente, essa história tá interessante. Mas eu fiquei sem entender. Verdade, o Gale não era. Eu pensei que ele era filho dela, mas não. Ele é alguém que tá curtindo ela ali, que eles estão ali num pseudo-date. Que a Violet tem certeza que ela tava ansiosa, mas o Gale estragou tudo. Enfim, né? Quanto tempo já a gente tá streamando? 30 minutos só? Pouca coisa, estamos aqui há pouco tempo.
A vila amaldiçoada? Mas por que será? Por que teria sido? E amaldiçoada por quem e por quê? Entendeu? Ai, descansar um pouquinho e já voltamos para as lives. E as crianças, tipo, quando as crianças nascem, como fazem? Podem ver o rosto delas? Então, tinha uma regra lá no livro que falava que a criança recebia uma máscara imediatamente assim que ela parava de mamar. Ou seja, assim que a criança não precisava mais mamar na mãe dela, ela já recebia uma máscara. Mas antes disso, não. Ô, Giovana, não precisa ficar desatualizada. Lá no YouTube e no Spotify inclusive é de graça para podcasts, você não precisa pagar para ouvir. Tem lá o episódio anterior. A gente leu 6 capítulos do episódio anterior. Tá tudo lá para você. Ai, bora lá? Quero terminar, gente, tá muito bom. Capítulo 27. Psicossocial. Na vila, juntos combatemos a escuridão. Regra 20 do livro da vila. Era difícil disfarçar o medo que sentia naquele momento. Era pavoroso não saber se quem falava comigo era um anjo, um demônio, Deus ou diabo. Quero acreditar que tudo foi apenas uma brincadeira da minha mente. Falando sozinho de novo, presente. Além de esquecido, é doido? 1. Eu sou presente. 2. Chamam-me assim porque não consigo me lembrar de nada. 3. Agora também sussurro para mim mesmo palavras. Thomas, falava acompanhado de Ethan. O irmão de Johnny, mais uma vez zombando de mim. Os dois eram bem diferentes do irmão, completos idiotas. Estavam rindo porque eu estava agachado em frente de casa, pensando alto sobre o evento do último dia. Tudo certo, produção? Obrigada, meu bem. Vocês não têm nada melhor para fazer? Estiquei os braços ainda agachado e sacudi as mãos em sinal de vou embora. Tinha certeza de que não conseguia intimidar ninguém. Além de alto e magro, nunca fui do tipo explosivo. Ao contrário, preferia deixar que o opressor se cansasse e fosse embora. Thomas era mais velho que Johnny, tinha 26 anos, e Ethan era o caçula, dos filhos homens de Carter, com 20 anos. Ambos sempre encontravam uma forma de me incomodar, embora tivesse idade mais do que suficiente para confrontá-los. Algo dentro de mim evitava as brigas. Sei que não levavam a nenhuma solução do problema. Estamos te incomodando, presente. Na verdade, trouxemos algo para você. Thomas insistia na chacota enquanto continuei agachado, encarando-o sem dizer uma palavra. Você não quer saber o que é? Vou dar uma dica. É algo que a Ashley deve usar todos os dias. Thomas gargalhava enquanto sacudia a mão dentro do bolso do macacão. Por que usar o nome de Ashley para me incomodar? Já não bastava estarem desperdiçando meu tempo, ainda tinham que fazer essas piadas envolvendo? São nesses momentos que agradeço a Deus por ter me deixado com deficiência de memória e não com mentalidade infantil e precária. Vou me aproximar porque quero que toque e cheire o que tenho aqui. Thomas se aproximava de mim, enquanto Ethan permanecia na rua, uns 3 metros antes de mim. Não quer ver nada, por favor, vá embora, tô ocupado. Levantei-me e encarei Thomas, que se aproximava. Minha envergadura era estranha. Com quase 2 metros de altura, parecia um bambu com olhos. Quando ele estava bem próximo de mim, pude perceber o hálito alcoólico. Tirou rápido do bolso e começou a cheirar uma calcinha branca por cima da máscara, como alguém com êxtase, com erva. Sabe de quem é essa peça? Da sua amiga Ashley. Ela deixou ficar comigo depois que me olhou inteira quando eu estava acariciando. Quer sentir o cheiro? Aproveita, amanhã vai esquecer mesmo. E acredite, isso é o mais próximo que chegará de uma peça feminina. O que mais me irritava na tentativa de Thomas de me deixar irado não era o fato de falar sobre a minha dificuldade com mulheres, e sim o fato de usar Ashley para suas brincadeiras. Acha mesmo que Ashley ficaria com um babaca como você? Poupe-me da sua infantilidade. Dei um tapa na mão dele, fazendo a calcinha cair no chão.
Ele me encarou, estufou o peito, olhava-me de baixo para cima, e eu, mais alto, resolvi manter a postura sem agressão. Aquela vaca implorava para que eu continuasse. Acha mesmo que não ficaria comigo? Quer que eu descreva as marcas que ela tem pelo corpo? Ah, não vai adiantar. Você nunca viu uma mulher nua e mesmo que tivesse visto, teria se esquecido. O tom de Thomas era tão sarcástico e irônico que tive vontade de arrancar sua máscara e bater em seu rosto com ela. Não continue falando assim dela. Se quer me provocar ou arrumar briga, pode vir, só deixe de fora disso. Minhas mãos tremiam com os punhos fechados. Quer saber o que ela gosta que eu faça? Thomas percebia minha irritação. E quanto mais eu deixava isso transparecer, mais ele ganhava força sobre mim. Ela sempre pede que eu, antes que concluísse, parti para cima dele, agarrando e empurrando com toda a minha força. Ambos caímos. A poeira levantou, eu estava por cima. Então desferi um soco na lateral de seu rosto. Em seguida, outro no queixo. A máscara dele se desajeitou na cabeça. Ethan pulou em minha direção e me derrubou. A poeira atrapalhou minha visão. Senti um chute forte na boca do estômago. Perdi o ar no mesmo instante. Respirar com a máscara nessa condição era ainda mais difícil. Senti um pisar perto da orelha. Me encolhi para tentar me proteger. Agora os dois golpeavam sem parar. Agora os dois me golpeavam sem parar. Estava quase desmaiando quando escutei a voz de Gale. Parem já com isso. Por que não brigam em igual número? Tem medo de apanhar? Gale se aproximou de mim e me ergueu, deixando o braço em volta de seu pescoço. Ele era um homem forte. Era o que melhor desempenhava os trabalhos pesados da vila. Cabelos longos, negros e uma pele morena queimada, de dias embaixo do sol. Embora as máscaras de todos fossem iguais, a de Gale demonstrava uma virilidade acima da média. Passando dos 30 anos de idade, não havia ninguém na vila capaz de enfrentá-lo. Por que eles estão me encarando? Anda, vem pra cima! Thomas e Ethan continuavam parados. Não terá tanta sorte da próxima vez, presente. Eles deram as costas como se não estivessem fugindo de medo. Você está bem, Henry? Gale me sentou no chão me sentou no chão da porta da casa. Estou sim, Gale. Tentei não me envolver nas ofensas deles, mas é difícil quando falam da Ashley daquele jeito. Entendo. Sempre tentam nos pegar pelo que mais amamos. Amor? Não é isso, Gale. É que ela é uma moça tão doce e gentil, jamais se envolveria com alguém como Thomas. Fiquei sem jeito. Não sou muito bom em demonstrar sentimentos. Na verdade, sinto-me envergonhado por sentir amor às vezes. Entendi. Anda, vou te deixar dentro de casa para que possa tomar um banho e se arrumar. Gale me apoiou mais uma vez para facilitar meu caminhar. Me arrumar? Para quê? Perguntei intrigado. Pro jantar que estou te convidando na casa de Violet, e não aceito não como resposta. Ele bateu a mão 2 vezes sobre a barriga. Não sei, Gale. Não começa, Henry. Vamos te esperar às 18 horas. Tudo bem. Não poderia deixar de aceitar o convite de Gale depois do que ele fez por mim. É claro que irei ao jantar. Gente, o Henry tá que tá, hein? Ficou com raiva. Vou deixar nos comentários de vocês. Fico imaginando se não dói o rosto dessas máscaras. Com certeza dói. É pesado. Ele falou até que era difícil de respirar. Chuvinha mansa e boa leitura. Minha noite de trabalho será ótima. Fico muito feliz em saber disso. Eita que vai rolar pancadaria logo logo. Você viu? Henry ficou brabo. Coitado do Proton de briga. Coitado, gente. Ele é só menino doce, entendeu? Ele não é desse tipo bruto. Ele não é do tipo que vai pro Legendários, entende? Ele precisa de aulas de boxe, concordo. Defenderei Henry até a morte. Gente, já batemos 12 mil likes. Que é isso? Muito obrigada a todos vocês. Ó, já fizemos quase para atingir a meta, mais 3 seguidores, hein?
Gente, já estamos a 42 minutos? Que isso? Eu nem vi o tempo passar agora, não. Como vai a vida? Tudo bem, como vai a sua? Passando aqui para agradecer o chazinho que a produção fez para mim. Maravilhoso, gente. Muito carinho, muito carinho. Relaxar um pouquinho. Só cuidando dos dogs no trabalho. Melhor trabalho do mundo. Ai, ai. Olá, tudo bem? Olá. Bora pro próximo capítulo. Não aguento mais esperar. Nicole, você vai trazer mais vídeos sobre história geral no Insta? Tem um vindo pro YouTube, que vai dar 1h30 de vídeo, mas sim. Vai por mim, os babados históricos não terminam tão cedo. Fofocas reais são maravilhosas. Ai, vamos lá. Capítulo 26. Uma voz no escuro. Na vila, sobrevivemos graças às regras do livro da vila. Regra 27 do livro da vila. Não deveria estar aqui essa hora, correto, jovem? A voz na escuridão possuía um tom irônico, ameaçador, quase predatório. A floresta era um imenso mar negro. Nem mesmo a lua era capaz de iluminar aquela parte. A voz era tão ameaçadora que os animais, as árvores, o ar, tudo parava em reverência ao desolador devorador da noite. Será que agora que ele encontra a criatura passada? Bom, vamos lá. Por que não responde, jovem? Não pretendo te machucar. Quero apenas guiá-lo de volta para sua casa. Olhei para os lados. Não, peraí, deixa eu fazer uma voz mais ameaçadora. Isso aqui tá muito ruim, assim, ó. Por que não responde, jovem? Não pretendo te machucar. Quero apenas guiá-lo de volta para sua casa. Gostei da voz, gostei. Ficou a caráter, vai. Olhei para os lados, não consegui enxergar direito. Forcei a vista e com a palma das mãos tocava o ar em volta de mim, procurando algo para tornar aquela sensação verdadeira. É intimidante não poder ver seu inimigo. Uma presa despreparada em uma situação desfavorável, esperando apenas que o bote final seja dado e assim acabe com toda a atenção. Não sabia se iniciar uma conversa poderia me ajudar naquela situação. Jamais imaginei que a morte conversasse com a pessoa antes de levá-la. Talvez possa ajudá-lo. Talvez possa ajudá-lo a se soltar me apresentando, disse a voz escura. Dispensa apresentações. Finalmente respondi. Que bom. Pelo menos podemos constar que você fala. Diga-me, como se chama? Henry. Certo, Henry. E o que faz aqui? Parece perdido. Não estou perdido, já estava voltando para casa quando você apareceu. Dos relatos que me recordo sobre a escuridão, descreviam-na como algo muito mais agressivo, assassino e letal. Não como uma sarcástica voz humana que não podia ser vista. Contudo, todas as histórias eram unânimes. Eram unânimes em contar como ela era perigosa e mortífera. Algo me diz que está em um lugar inapropriado. Sei que a floresta à noite pode ser intimidadora, mas existem nelas seres que são inofensivos e outros que podem até te ajudar.
Conte-me o que está acontecendo, Henry. 1. Preciso registrar de alguma forma essa conversa, caso saia vivo daqui. 2. A voz é igual à de um ser humano. 3. Irônico e manipulador. 4. Posso correr, mas não sei como a escuridão reage. 5. Se ele respeitar a forma da escuridão, pode ser tudo e estar em qualquer lugar. 6. Talvez um demônio. Ok, senhor. Como posso chamá-lo? Perguntei, tentando obter mais informações e encontrar um modo de sair daquele lugar. Pode me chamar de escuridão. Afinal de contas, é só isso que vê ao me olhar. Certo, escuridão, e o que você é? Consegue descrever? Eu olhava para aquele movimento que pudesse enxergar na noite densa, à procura de algo que pudesse me ajudar. Descrever-me? Talvez seja mais fácil se você me sentir. E como seria isso? Eu sou a morte que assola a humanidade desde muito tempo atrás. Imutável, mais antiga que o tempo, sem forma ou estrutura física. Tudo que um ser humano pode saber sobre mim é a dor e a agonia de ter seu corpo sendo esvaziado, a alma lentamente deixando de existir e abrindo espaço para uma carcaça sem vida. Gente, que pesado. Então, podemos dizer que você é um demônio? Eu estava preocupado com o ritmo que a conversa estava tomando. Mas por que a morte faria questão de conversar comigo? Será que já estava morto e aquilo era apenas uma brincadeira? Por acaso é um ser religioso, Henry? Acredita em anjos e demônios? Acredita no apocalipse do mundo? A voz da escuridão parecia interessada nessa resposta. Foi possível perceber um tom de voz velho, como se um ancião beirando a morte conversasse comigo. Acredito no que é contado na vila. Eu não queria dar muitas informações sobre mim. E o que é contado na vila? Por acaso Deus também é seu salvador? Sim, ele é. Poupou-nos do que fez ao mundo. E o que está acontecendo ao mundo, Henry? Já te contaram a respeito da passagem bíblica descrita em Apocalipse 8? Não. 1/3 de tudo, Henry, foi destruído, como diz o capítulo 1. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. 2. Viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. 3. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. 4. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. 5. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. 7. O primeiro anjo tocou sua trombeta, e granizo e fogo, misturado com sangue, foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a planta verde. 8. O segundo anjo tocou sua trombeta, e algo aconteceu, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar se transformou em sangue. 9. Morreu 1/3 das criaturas vivas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. 10. O terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de água. 11. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. 12. O quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. 13. Enquanto eu olhava,
ouviu uma águia que voava no meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Foi isso que aconteceu ao mundo, Henry. E vocês foram poupados dessa terrível catástrofe. Por isso, recomendo que volte à vila e conte a todos o que ouviu. E que respeite as regras do lugar e serão separados do terror que o mundo se tornou. Vai me deixar embora? Eu me senti anestesiado com a possibilidade de ir embora e não ser dilacerado pelas mãos do demônio. Não ouvi mais nenhuma voz. Não respondeu a minha pergunta. Será que eu realmente estava livre? Resolvi dar alguns passos lentos na direção que imaginava ser o caminho de volta para a vila. Foi nesse momento que senti uma grande pancada nas costas e desmaiei. Gente, que isso? Ele conversou com a escuridão. Então, ó, o que sabemos até agora? Tudo o que aconteceu, o mundo está do jeito que está, a vila existe por causa das trombetas tocadas pelos anjos que transformaram tudo em caos e por isso eles foram salvos. É tudo que sabemos. Gente, eu estou passada, realmente. Quanto mais eu penso que o livro não tem salvação, ele tá maravilhosa. Perfeito, gostei. Eita, deixa eu voltar pra cá. Prontinho, prontinho. Voltamos, tudo certo, enquadramento de cá. Deixa eu voltar um pouquinho pra cá. Fiz bagunça, galera, não reparem. E aí? Quase dando nosso tempo. Tudo certo? Você tá vendo meu gloss em algum lugar? Minha boca deu uma secada. O quê? Disfarça. Obrigada. Mas também tô sentindo falta dos vídeos de história, tô um tempinho sem trazer. Teve um que eu tinha trazido que flopou, no Instagram não entregou. Eu não sei se eu tô conseguindo acompanhar o chat. Tô, tudo certo. Tudo bem por aqui. Ah, eu não sei, gente. Será que a gente lê mais um? Será que a gente para por hoje? E aí, o que vocês me dizem? Querem continuar na próxima? Se vocês estiverem animados, a gente lê, vou adorar.
Vamos continuar depois? Não, beleza. Vejo vocês quarta-feira. Estamos combinados? Quarta-feira, pessoal, vai ser às 6, tá? Vou evitar ao máximo, não quero atrasar novamente. Vai dar tempo de montar toda a estrutura da live pra gente ficar tudo certinho. Vamos ficar aqui nos últimos minutinhos. Então, na verdade, é isso, pessoal. Eita, calma, tudo certo? Tudo bem aqui? Tudo. Então é isso, pessoal. Essa foi nossa live de hoje. A gente leu do capítulo 30 até o 25. Esses capítulos foram um pouquinho mais densos. Eu tentei melhorar a qualidade da leitura também, para ficar um pouco mais imersivo, para ficar um pouco mais aconchegante, dar uma interpretação a mais também, que eu achei que seria plausível. Arrumamos aqui, fizemos um novo layout aqui para a live, para poder dar uma acrescentada, dar aquela enriquecida no visual. Ainda será melhorado, mas espero que gostem. Espero que deixe um visual aconchegante. Lembrando que, se você perdeu algum pedaço da história, ou até mesmo perdeu esse episódio, desde o começo, se você chegou agora na live, você pode acompanhar no Spotify e no YouTube também, para que você não fique de fora. Assim você pode chegar no próximo episódio e acompanhar a história como todos nós. E o nosso chazinho de histórias vai terminando por aqui. Não esquece de deixar para mim seu like. Se você está no Spotify, compartilhe esse podcast com seus amigos para que vocês ouçam. Até mesmo porque a gente faz sempre as escolhas dos melhores livros aqui nesse canal. Se inscreve aqui também no nosso canal do YouTube para que você não perca os próximos episódios. Eu tô esperando dar 1 hora, tá? Não reparem. Quase finalizando, 30 segundinhos pra gente encerrar. Vejo vocês na quarta-feira, tá? Sem atrasos, prometo que vai ficar tudo certo. Atingimos hoje 12 mil likes, gente. Que recorde. Na última vez a gente tinha batido só 3 mil. Hoje teve aquele engajamento de vocês, hein? Que é isso? Obrigada. Ai, gente, o áudio deu estouradinha, não reparem. Boa noite, meus amores. Até quarta-feira. Espero vocês.